É a vez dele, um dos vilões mais injustiçados da DC finalmente vai chegar aos cinemas em breve. Pelo menos é o que todos os vazamentos estão indicando, e agora o próprio James Gunn está indicando sobre o novo filme do Superman, O Homem do Amanhã, com a chegada grandiosa do Brainiac. É isso mesmo, tá mais perto do que nunca, galera. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre o Brainiac e como que ele pode aparecer e como que isso muda tudo no DCU do James Gunn. Vamos lá. Galera, então, a gente fez vários vídeos aqui sobre o Superman, né, o Homem do Amanhã, esse novo filme da DC Studios que já vai ter as gravações no ano que vem, e como a gente vem discutindo aqui recentemente, o grande foco desse filme vai ser a dinâmica mesmo do Superman de novo com o Lex Luthor de um jeito bem diferente, né, já que o Superman e o Lex Luthor vão ser meio que parceiros nesse filme, né. Quem diria, né, que tudo que o Clark Kent jamais imaginou ia acontecer. Ele vai se aliar com o Lex Luthor, né, que ele praticamente levou ao surto no filme passado e prendeu no filme passado, mas a gente sabe que o Lex Luthor sabia desde o início que ele não ia ficar preso muito tempo, e foi exatamente isso que aconteceu no Pacificador, né, com esse acordo que ele fez com o Rick Flag Sr., que conseguiu libertar ele. Então, segundo James Gunn, a gente já sabe que esse filme não vai ser uma continuação direta do primeiro filme e nem um filme solo do Superman, vai ser mais uma coisa de dupla, improvável, aquela dupla e tal que não imaginava se juntando, né? Então, imagina só, tipo, um vilão tão perigoso que até o Lex Luthor prefere colaborar com o Superman para lutar contra ele. E quem se encaixa perfeitamente nessa descrição, né? É claro, o Brainiac. Então fala comigo, nerds. Eu sou o Lucas, roteirista e apresentador, e você está no Experiência Nerd, o seu refúgio no universo nerd, numa experiência sem fim. Então já aproveita e comenta aqui embaixo. Você acha que chegou a hora do Brainiac ser o grande vilão? O Lex Luthor vai se unir contra o Brainiac ou vai ir pro lado dele no final do filme? Os outros heróis também vai ser uma ameaça que vai motivar a Gangue da Justiça virar a Liga da Justiça? Comenta aqui e já aproveita para o YouTube entender que esse vídeo é tão especial quanto a coleção de Planeta do Brainiac. Só com o seu like isso é possível e o XPN continua vivo. Então mostra para essa plataforma que você curte esse tipo de vídeo também. Obrigado de coração e vamos pro vídeo. Então vamos lá então, galera, eu vou mudar aqui para minha tela nessa notícia que a gente publicou lá no Experiência Nerd, o link vai estar aí na descrição, né, no novo site que a gente tá bem legal lá, tá bem completo as matérias, se vocês quiserem ler depois. Então eu vou deixar aqui disponível e basicamente a gente fez uma teoria bem completa do porquê o Brainiac ele vai ser o grande vilão por trás do Superman, o Homem do Amanhã, essa sequência do Superman, apesar de o James Gunn negar que é uma sequência do Superman. Então vamos nos focar primeiro então em quem é o Brainiac, né? Quem é o Brainiac nos quadrinhos? Porque nos quadrinhos o Brainiac ele é tipo um dos vilões realmente mais perigosos, como eu falei, que realmente poderia reunir vários heróis, já lutou contra a Liga da Justiça diversas vezes, e é um dos vilões mais perigosos, mas que também nunca deu, realmente apareceu, nunca deu certo de aparecer e nunca foi utilizado no cinema de forma oficial mesmo, né? Então a gente tem nos quadrinhos o Brainiac como esse alien aqui que vocês veem, né? Com uma pele verde e uma obsessão, tipo, que é bem inusitada, né? Bem bizarra, porque ele coleciona cidades em miniatura, né? De vários planetas e tal, ele coloca tudo em miniatura e ele tem essa obsessão de colecionar esses planetas. Mas em versão mais moderna, ao longo dos quadrinhos, né, ele foi, então, indo mais para o lado de inteligência artificial, né? Então, que inclusive tem ligação direta com a destruição do Krypton, né, em algumas adaptações, como foi, por exemplo, estabelecido pela série animada, né, do Superman lá dos anos 90. Lá nos episódios de introdução de Krypton, eles justamente falam e mostram como que o Brainiac ele foi responsável, querendo ou não, de esconder da população de Krypton que o planeta estava prestes a explodir, toda a gravidade daquilo, né? Então ele foi basicamente o vilão mais importante, tipo, o vilão na origem do Superman, o vilão que estava diretamente ligado nisso. Então quando ele aparece na série, a gente tem todo esse contexto envolvendo ele, seria uma forma muito boa do James Gunn, conseguiu explorar as raízes kryptonianas do Kal-El, que é uma coisa que eu queria ver muito ele fazendo, já que ficou a desejar no primeiro filme. E a gente sabe, né, que deu muita polêmica como que ele fez tudo isso, né? Como que isso tudo aconteceu e tal. Então, realmente o Brainiac, ele é esse vilão que tem uma ligação muito antiga
e ele pode até ter uma ligação mais profunda dependendo da adaptação, né? E então ia até conseguir explicar como que a gente tinha aquele papo dos pais do Superman dominar a Terra no primeiro filme, né? E ainda trazer um tom de ficção científica ali e tal, e realmente reverter esse estrago que essa cena fez, mas como o James Gunn é teimoso, né? Ele não quer dar o braço a torcer, mas... Enfim, o interessante também do Brainiac, que a gente precisa falar, é que o Brainiac ele já foi cotado para aparecer no cinema muitas vezes. Tipo, o Brainiac ele foi aquele grande vilão que nunca apareceu realmente aqui, né? Como a gente diz aqui nessa matéria. Porque todos os diretores já consideraram trazer o Brainiac e o próprio James Gunn, né? O próprio James Gunn considerou trazer o Brainiac no primeiro filme, mas ele desistiu então e focou só no Lex Luthor, né? Mas talvez justamente por entender, né, que o Brainiac ele funcionaria bem numa sequência mesmo, né? Tipo, tendo em vista que a construção dele com o Lex, né? De Lex e Clark antes, era mais importante ele estabelecer os dois primeiro antes de partir para uma história com o Brainiac. Faz sentido, faz bastante sentido mesmo, né? Dele ir mais pro básico para depois ir desenvolvendo mais isso. Então ele pode aproveitar para desenvolver Lex e Clark e ao mesmo tempo desenvolver esse grande vilão. Então, faz sentido que ele já tinha a história em mente também, até por isso está sendo tão rápido ele ter finalizado a segunda revisão do roteiro, né? Como ele disse e atualizou o status aqui antes que a gente viu do estágio do roteiro do Superman, que ele realmente está revisando o roteiro e tem até o começo do ano que vem, até março, abril e tal, para conseguir revisar totalmente esse filme, né? Então ele vai ter um momento bom ainda para conseguir revisar. Eu espero que ele revise e faça algo melhor até do que a gente teve na segunda temporada do Pacificador, que teve uns altos e baixos ali, né? Então é muito importante esse processo, mas ele desistiu então de focar nisso, assim como outros diretores, porque tipo, desde os anos 70, isso que é o interessante, o Brain ele quase apareceu várias vezes, né? Mas ele sempre foi barrado de alguma forma. Tipo, o Richard Donner queria usar ele lá no Superman 2, mas acabou sendo demitido e foi mesmo o Zod, né, com os Kryptonianos. O Tim Burton chegou a cogitar o Brainiac em Superman Lives, né, com o Nicolas Cage, mas o filme foi cancelado, como vocês sabem, antes das filmagens. E o Nicolas Cage sempre foi uma lenda urbana como Superman. E o Bryan Singer também quase colocou ele na continuação do Superman O Retorno, lá com o Brandon Routh, lá em 2006, né? Mas também o filme flopou, então isso nunca aconteceu. Então o que mais aconteceu foi o Lex Luthor ser o primeiro vilão, né? Nas duas vezes e tal, nas duas principais franquias. Mas isso não aconteceu e eles planejavam o Brainiac e também não conseguiu, assim como o Zack Snyder, né, que não colocou o Lex Luthor logo de cara, colocou aquele Lex Luthor terrível do Batman vs Superman, mas ele pensou então nele para Homem de Aço 2. Por muito tempo a gente vê várias fanarts, né, na internet com o Homem de Aço 2 tendo o Brainiac como vilão, e ele realmente pensou de fazer ele em Homem de Aço 2, mas ele decidiu trazer o Batman primeiro, quer dizer, naquelas, né, de que a Warner realmente queria apressar o universo. E o Zack Snyder acabou concordando de fazer isso e foi um grande erro que eles tiveram, né? Então, até por esse lado, dá pra defender o James Gunn, que ele tá indo mais com calma ali. Mas, tipo, o próprio James Gunn ele admitiu que ele pensou em usar o Brainiac, mas ele acabou escolhendo o Lex Luthor. Então, isso é interessante. Talvez agora, em O Homem do Amanhã, finalmente chegou essa hora, né? Então, se o Brainiac, de fato, for o vilão do Superman, O Homem do Amanhã, né? Como é que a gente pode ter, então, essa aparição dele? Para mim, a gente tem várias possibilidades. Ele pode trazer uma ameaça global mesmo, cósmica, num nível absurdo, né? Que ele vai ter, então, ali para chamar mais heróis, a gente ter ali um início do que poderia ser a Liga da Justiça, se conectar mais com até o Krypton, né? Pode ir mais a fundo o Krypton ao mesmo tempo, essas duas possibilidades. Ou ele pode também formar uma aliança temporária, né, forçar uma aliança temporária com o Superman e o Lex, mas no final o Lex acabar indo pro lado do Brainiac, né, e até ele isso ficar de deixa para outros filmes e quem sabe o Brainiac ser de fato o vilão da Liga da Justiça, que ele pode voltar no futuro, apesar de ser derrotado nesse. Então pode mostrar um vilão muito mais poderoso que nunca apareceu nos cinemas. E por que eu tô com tanto hype para isso, né, galera? Porque eu acho que o James Gunn ele já provou bem
que ele também consegue fazer bons vilões, né? Que ele realmente consegue fazer vilões tão incríveis como o próprio Auto-Evolucionário, né? Que esteve lá no Guardiões da Galáxia Volume 3, e de certa forma ele tem umas certas semelhanças com o Brainiac também, né? A pegada diferente, mais pesada e tal. Então lembra um pouco, né? O Brainiac ele pode seguir um pouco dessa pegada, dessa crueldade da inteligência e o impacto emocional que ele tem no próprio Clark. E a melhor forma de fazer isso é conectando com Krypton. Mas, enfim, a formação da Liga da Justiça. O que vocês acham que pode ser? Porque o rumor principal também que a gente chega agora é que esse filme pode envolver muito mais gente do que a gente imagina. Além do trio principal, Lex, Superman e Lois Lane, é claro que eles não vão ficar só nisso, porque o próprio Pacificador foi muito especulado, mas agora o James Gunn falou que ele não vai aparecer, pelo visto, diferente do que foi no primeiro filme, que ele fez aquela ponta muito engraçada. Mas nada impede da Supergirl, do Lobo e da Mulher Gavião, junto com a Gangue da Justiça, aparecer também. A Supergirl, a gente já sabe que, por causa do Pacificador, teve algum momento ali que ela se aliou à Gangue da Justiça para ajudar, então eles poderiam se juntar de novo, é a coisa mais fácil dela ir para a Terra no final do filme dela. A Mulher Gavião já tá por ali, né? Talvez tenha consequência também dela ter matado aquele ditador lá no primeiro filme, o que eu acho que é sempre interessante. E o John Stewart e o Hal Jordan estão envolvidos muito nesse mistério do Planeta Salvação, querendo ou não, porque é muito provável que o Planeta Salvação, tendo indício, tendo confirmação, na verdade, de que ele vai estar presente esse conceito na série dos Lanternas, é muito provável que ele vai estar ligado também com o plot principal da série, que é eles investigando o assassinato, que o James Gunn já disse lá no anúncio de 2023 que vai ser muito importante, crucial, essa ameaça maior que vai surgir a partir disso. Então, se tem uma chance do Brainiac aparecer, pode ser logo em Lanternas com uma dica definitiva, que a gente vai ter certeza de para onde esse universo vai, ou também vai ser uma outra ameaça que vai vir do Planeta Salvação que a gente não faz ideia, talvez dos Novos Deuses, ou ainda assim um conceito que ninguém imagina, como o próprio Planeta Salvação ninguém imaginava, né? E o James Gunn utilizou. Então talvez a gente está indo para o caminho óbvio, mas eu espero que, de fato, se for para escolher um vilão grande, um vilão que nunca apareceu, eu acho que o Brainiac seria a melhor decisão, a não ser que ele colocasse numa Liga da Justiça, para a Liga da Justiça enfrentar, de fato, o Brainiac. Então, claro, a Gangue da Justiça também vai retornar, o Guy Gardner e tal. Então, tipo, é de fato o time perfeito para se separar e, no fim, o Superman entender que ele precisa de uma nova Liga da Justiça, talvez depois dele derrotar o Brainiac, ou então eles se unirem para conseguir fazer isso no futuro, se ele não conseguir nesse filme. Então, o que você acha disso tudo? Tudo está no campo das teorias aqui, né? Mas os indícios são fortíssimos mesmo de que o Brainiac pode estar presente, ou um vilão ainda maior, agora com Planeta Salvação, com múltiplas realidades, dimensões, né? Que múltiplas realidades e dimensões que a gente viu no Pacificador. É muito provável, é muito possível que o Brainiac pudesse sair de alguma delas, pudesse estar interessado na Terra finalmente. Então o Brainiac merece demais a estreia dele no cinema, você concorda? Então, se você quer receber mais vídeos como esse, galera, você precisa estar inscrito nesse canal aqui com o sininho, porque assim você vai receber tudo em primeira mão, com base nos quadrinhos, como a gente fez aqui nesse vídeo. Então continua no XPN com esses outros vídeos da DC, da Marvel e muito mais. Então clica aqui agora para conferir, que eu te vejo em alguns segundos. Até mais!